Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, de reflexão na nossa amada Casa da Paz. Vamos hoje falar sobre Jesus na Casa Espírita e a nossa irmã que fará a palestra de hoje será a Denise Correia, do Centro Espírita Seara Fraterna, que fica lá no Catete, no Rio. E vamos começar então, como introdução para o estudo que a nossa irmã vai fazer na noite de hoje, esse estudo tão importante. Vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida,
de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e a leitura se intitula Velar com Jesus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Está em Mateus capítulo 26, versículo 40. E diz assim, olha, Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Reflexão muito profunda de Emmanuel. Então, vamos agora, convido a todos a elevarem os nossos pensamentos a esse Mestre tão maravilhoso e amado, que vela conosco o tempo todo e nos convida o tempo todo a estar com Ele. Mestre querido, muito obrigada por estar conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos dando o seu amor e a sua luz, estar sempre preocupado conosco, nos enviando os recursos necessários para o nosso crescimento espiritual, Mestre. Mas que ainda somos tão surdos às suas palavras, tão cegos, tantas dificuldades ainda temos de executar os seus ensinamentos, Mestre. Mas estamos aqui pedindo o seu auxílio, o seu amparo incessante na nossa caminhada, para que nós possamos ser melhores a cada dia, possamos colocar em prática o seu evangelho no nosso coração e em benefício do nosso próximo. Pedimos que as suas bênçãos de luz recaiam sobre a irmã Denise, que fará o estudo da noite de hoje, que ela possa ser envolvida pelos bons espíritos, intuída, para que as suas palavras tenham uma feliz aceitação em nosso coração e que assim possamos crescer todos juntos. Muito obrigada por mais essa oportunidade de crescimento, Mestre. Fique conosco, hoje e sempre, amigo querido. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos à nossa palestra com a nossa querida irmã Denise. Fiquemos em paz. Olá, meus amigos de Ideal Espírita, aqui da Casa da Paz. Com muita satisfação, venho mais uma vez encontrá-los de maneira virtual. Brevemente teremos o nosso encontro no Para o Abraço, tão esperado. Com certeza vamos conseguir essa vitória que é do nosso mundo. Hoje trago o tema Jesus na Casa Espírita. É um tema muito oportuno no sentido dessa nossa volta, desse nosso retorno ao trabalho presencial, para pensarmos muito, para nos inteirarmos da proposta do Cristo dentro da doutrina espírita e visualizarmos como estamos atuando a nossa própria ação no bem dentro
da casa espírita. Então nós vemos, aqui trouxe alguns trechos do próprio Evangelho, alguns trechos colecionados aí dentro da doutrina espírita e também nos textos evangélicos de João, de Marcos, de Mateus, para compararmos a grande missão que é do Espiritismo, já proposta por Allan Kardec. Então aqui nós temos a fala do Consolador Prometido, que está no Evangelho de João, quando Jesus nos fala: eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece. O Consolador que meu Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então Jesus já estava preparando o terreno para o Consolador que viria após a passagem dele. Claro que ele, como ser elevado, como governador do nosso planeta, não poderia ter dito todas as coisas às pessoas que estavam ao seu redor, que eram homens muito simples, agricultores, pescadores, e que não teriam, nem na época do Cristo, como compreender os fenômenos que ele realizava, os chamados milagres, as ditas conversões e todos os milagres realizados por ele, né, que na época eram considerados como milagres porque não tinham uma resposta de como funcionavam. Hoje nós temos já pesquisas a respeito do perispírito, nós temos a noção da ação do pensamento, nós temos a profundidade do trabalho amoroso do Cristo para tocar as pessoas com seu magnetismo. Então esse preparo faltava aos homens daquela época. Então Jesus anuncia que depois virá um outro Consolador. Aí já passando para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 4, os Espíritos vêm nos esclarecer, dizendo: o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então aqui o Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro, dizendo que o advento do Espírito de verdade vem cumprir essa promessa que era do Cristo, de trazer um Consolador que viesse esclarecer as pessoas, explicar o que antes Jesus falava por parábolas. Todos os mistérios, podemos dizer assim, todos os milagres, tudo que era considerado fenômeno, vem sendo explicado pela doutrina espírita e vem cumprir essa fala do Cristo. Então vejam a nossa responsabilidade como espíritas, de atuarmos no sentido de cumprir essa promessa do Cristo. A nossa responsabilidade como trabalhadores dessa seara do Espiritismo. Mais um trechinho desse capítulo 6, que é maravilhoso, né? Onde quase todos os textos são assinados pelo Espírito de verdade. Então, destaquei aqui esse advento. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que se elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Então, ele está mais uma vez nos chamando, nos convidando a essa transformação interna, a nós estarmos resignados diante do que nos acontece, estarmos pacificados com o que ocorre no nosso mundo. E ele continua: que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, onde o Cristo foi chorar, né, no Monte das Oliveiras, onde ele foi chorar e chorou até sangue, por estar já compreendendo sua grande prova, que seria a grande missão com o nosso mundo, de enfrentar a morte, de enfrentar, né, as adversidades que tinham da época contra a sua palavra, contra a sua missão, o seu trabalho de transformação do mundo.
e ele diz que os anjos consoladores vinham enxugar as nossas lágrimas. E todo esse capítulo, ele é um capítulo realmente consolador. Ele vem exatamente nos convidar à reflexão, de acordo com os nossos problemas, as nossas provas, as nossas expiações aqui no planeta Terra, e pensarmos no que estamos fazendo aqui como espíritos, no que estamos passando como espíritos encarnados no planeta Terra. Aí eu trouxe um modelinho aqui dos dominós, né, que são colocados às vezes para brincadeira ou para fazer um efeito dessa cascata, onde eles vão derrubando uns aos outros, né? Eu sou o primeiro a tomar um impulso que vai caindo e derrubando todos os outros, que é o fundamento dessa lei da causa e efeito, ou a chamada lei de retorno. A lei de retorno é uma lei do nosso planeta, é uma lei da humanidade. E esse é o nosso grande consolo, que vem ser explicado pelo Espiritismo. Quando a pessoa não tem noção da lei de retorno, ele sai agindo segundo seu discernimento. E acaba por acreditar em sorte, por acreditar, né, que nada do que ele faz vai ter um retorno, em que ele pode infringir a lei de Deus, pode tirar alguma vantagem em relação ao próximo, pode se valer da maldade, da esperteza, porque nada disso irá retornar. Mas quando ele tem a consciência de que tudo que ele está experimentando na Terra foi arquitetado pela espiritualidade como um motivo de atração a si mesmo por suas faltas passadas, isso traz uma perspectiva diferenciada do seu movimento no mundo físico, dá mais aceitação, dá mais paz diante do que nós passamos, porque sabemos que lá atrás algum dia infringimos a lei de Deus e que precisamos dessa correção para a nossa própria consciência ficar em paz. E, por outro lado, também nos previne de outras más ações contra os nossos semelhantes. Que quando nós não acreditamos que vai ter um efeito de tudo que fazemos, vivemos descontraídamente sem nos preocuparmos com o que colheremos do nosso plantio, bom ou ruim, realizado no mundo. Mas quando nós temos essa consciência, é muito consolador saber que vou mudar minha atitude mental, vou mudar o meu trabalho, voltando para a caridade sempre que possível, vou trabalhar de uma forma honesta com as pessoas, vou interagir com o próximo de maneira reta, de maneira positiva, de maneira consciente, porque tenho essa certeza de que o nosso mundo está equilibrado, está harmonizado por essa lei do retorno. Isso nos dá uma paz muito grande, saber que estamos aqui no mundo vivenciando as experiências que precisamos para despertar nossas habilidades. Então, muitas vezes nos perguntamos, por que isso está me acontecendo? Porque justamente essa pessoa com essas características veio para próximo de mim, no meu trabalho, na família, veio reencarnar junto a mim. Por que será que isso acontece? Porque exatamente é o seu caminho, a sua trilha, o seu magnetismo que atraíram esse tipo de pessoa, ou esse tipo de aprendizado, esse tipo de situação, para que você desenvolvesse ferramentas psicológicas para lidar com esse problema, que pode estar em si mesmo, pode estar dentro de nós. Então é muito consolador compreender a lei da causa e efeito, que é uma proposta do Espiritismo, explicar às pessoas esse fundamento do nosso mundo, como funciona o nosso mundo. Aí mais adiante nós vemos que antigamente essa lei da causa e efeito, ela era levada ao extremo.
A gente viu uma visão antiga de Deus como sendo aquele Deus que pune, como sendo aquele Deus vingativo, aquele Deus antropomórfico, com características de pessoas mimadas, né? De pessoas que não têm a justiça em seu coração. Então, veja, imaginar que Deus pudesse se vingar de uma pessoa, mandar uma praga, uma inundação, é a visão antiga de Deus, a visão que a gente tem no Velho Testamento, onde acontecem esse tipo de coisa como um símbolo ali. E a gente percebe que Deus está, né, muito ligado às questões humanas. Quando nós ampliamos a nossa perspectiva do temor a Deus, quando nós olhamos o que significa realmente o temor a Deus, não nesse sentido de termos medo de Deus, porque Deus, depois que Jesus vem, ele nos diz que Deus é um Pai amoroso, mas o temor no sentido de perceber a grandiosidade de Deus, de perceber que Deus arquiteta todo o universo para sustentar a nossa experiência como consciência, como espíritos aqui no planeta Terra e outros orbes. Então, a grandiosidade de Deus de sustentar, manter isso funcionando, com todas as suas leis em vigor, para que nós possamos experienciar o encontro conosco mesmos, o encontro com a verdade, o encontro com o crescimento, a evolução. Então, antigamente, né, era um mundo de punição, era um mundo de expiação, havia muito mais expiação, muito mais ignorância, muito mais pessoas inconscientes do que hoje. E essa visão de que Deus vai punir também gera culpa. A pessoa, ao invés de se libertar daquela má ação que ela fez e ter esperança de se renovar, ela ficava estagnada na culpa, porque você fez, você é pecador, você tem culpa. E quando nós percebemos a mensagem do Cristo, nós compreendemos esse Deus como Pai amoroso, muito mais caridoso, muito mais consciente, muito mais elevado do que a visão antiga, que trazia um Deus vingador. Então, não há um Deus vingador, não há um Deus que pune na proposta cristã, mas sim um Deus amoroso, um Pai que está observando o despertar das criaturas humanas aqui na Terra e possibilitando que elas tenham em si mesmas o retorno das suas ações para compreender como o mundo funciona. E isso é muito consolador também. Esse abraço paterno vindo de Deus para nos consolar em nossas dores, como aquele pai que compreende que tem de dar um corretivo ao filho, mas que ao mesmo tempo oferece o abraço e a explicação do que está acontecendo. Você vai ficar nesse castigo porque você infringiu a lei que é da família, de alguma travessura que a criança tenha feito. Aqui andando mais um pouquinho na nossa pesquisa, eu trago uma parte que Allan Kardec nos propõe sobre a explicação das curas realizadas por Jesus no livro A Gênese. Eu até recortei aqui um pedacinho, né, onde retirei as curas todas de Jesus, que são explicadas no livro A Gênese, que está no Kardecpédia na internet, que é muito completo, tem as obras todas, a gente pode pesquisar lá. Então, Kardec submete a orientação dos espíritos a respeito das histórias que tem na Bíblia, as histórias que são narradas pelos evangelistas, dos ditos milagres.
debruçando-se sobre esse tema. O que eram os milagres na época? Algo que não tinha uma resposta científica. Então Jesus impunha a mão sobre uma pessoa e dizia: esteja curado, e a pessoa se levantava e andava. O cego, ele passava as mãos nos seus olhos, ele começava a ver. Então, como isso acontecia? Kardec submete esses milagres à proposta dos espíritos para ver quais eram as respostas dele. Então, a análise nesse finalzinho da Gênesis, chamado Milagres, é das histórias da perda de sangue, aquela mulher que perde sangue, que já há algum tempo acredita em Jesus, mas nem tem a atenção dele, ou seja, ele está no meio de uma multidão caminhando e não está diretamente pensando, olhando para ela ou pensando em curá-la. Ela vem e toca suas vestes e ela pensa: se eu conseguir tocar as vestes do mestre, estarei curada. E nesse momento interrompe-se o fluxo de sangue e ela é curada. Então Jesus não tinha nem intenção de curar, ele não estava nem olhando nem sabendo, e a mulher o toca. Então, como que isso acontecia? E os espíritos explicam essa questão do perispírito, da atração, do magnetismo que Jesus exercia por essas pessoas que necessitavam ser curadas pela sua própria misericórdia. É analisado também o cego de Betsaida, o paralítico, os 10 leprosos, o caso da mão ressequida, a mulher encurvada, o paralítico da piscina, o cego de nascença e outras numerosas curas operadas por Jesus. Então, quem tiver maior interesse em se debruçar sobre essas histórias, sobre o que os espíritos nos dizem a respeito desses ditos milagres, é muito interessante esse finalzinho da Gênesis. Então, nós vemos que aí, nessa proposta de Allan Kardec de investigar a tarefa do Cristo, ele vai concluindo que a mensagem de Jesus é de puro amor, que ele realiza todos esses ditos fenômenos por amor à humanidade. Ele tinha transcendido esse amor e ele traz em seu coração essa necessidade sublimada de amar todas as pessoas, em especial aqueles que estão doentes, os doentes que não tinham nem cura na época de Jesus. Não existia transplante, né? Não existia nem médico direito, eram assim, faziam alguns procedimentos, mas não tinha, a medicina não tinha recursos, nem de botar um óculos, né? Uma coisa assim que melhorasse a visão da pessoa, ou uma cirurgia para poder retomar os movimentos. Não tinha realmente nada disso naquela época. Então, somente quando Jesus se interessa por essas pessoas, por perceber que eles necessitavam muito de amor para compreender o seu estado de desenvolvimento no planeta Terra, para compreender a sua jornada, o que estavam ali sofrendo como lei de retorno, como lei de causa e efeito, e ficarem mais resignados consigo mesmo. Ao final desse trabalho que ele realizava com cada uma dessas pessoas, a fala dele é de que a pessoa fosse, mas não voltasse a errar. Então, alguma coisa ele já passava na sua fala da lei do retorno, da lei da reencarnação, da lei da causa e efeito, para que as pessoas tivessem em seu coração essa certeza de que foram curados, tiveram uma nova chance e que precisavam se modificar para não atrair novamente aquela mesma dor, aquela mesma problemática, aquele mesmo transtorno para sua vida. Ainda em A Gênese, no item 28, nós lemos: o Espiritismo, igualmente pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais
e são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Então, aqui trazendo um paralelo entre as curas que Jesus realizava e as curas que o trabalho espírita nos proporciona hoje em dia. Quando a gente vai à casa espírita, a gente está buscando também uma cura. Uma cura não necessariamente de males físicos, às vezes também de males físicos por consequência. Mas, sobretudo, os espíritos nos alertam que o espiritismo cura as doenças morais, porque vem a esclarecer as pessoas sobre a lei de causa e efeito, sobre as leis que regem a nossa vida no nosso planeta, sobre a lei da reencarnação, e sabermos que somos espíritos imortais é também muito consolador. E todos os princípios da doutrina espírita vão contribuir para uma mudança interna, chamada reforma, que nós precisamos fazer internamente, o autoconhecimento, a autotransformação, que Joana de Anjos sempre nos fala, onde vamos perceber que as doenças morais são os piores males da humanidade hoje. E essas doenças morais, elas podem também repercutir nos males físicos, porque vão, à medida que vão caminhando no corpo da pessoa, na mente da pessoa, no coração daquelas pessoas que sofrem as dores morais, isso vai se repercutindo também no corpo físico. Então a doutrina, ela trabalha nesse sentido de curas das doenças morais. Então o centro espírita é um lugar de quê? A gente fica perguntando o que será que as pessoas vão buscar no centro espírita. O centro espírita, ele procura agir como o cristianismo primitivo, retirando da crença comum que a gente vê essa questão de que Deus vem punir. Muitas pessoas vão até a casa espírita e dizem: Deus está pagando alguma coisa, joguei pedra na cruz. As pessoas falam essas coisas, quando vão à casa espírita, e estão em sofrimento muito grande, porque não compreendem exatamente a grande amorosidade de Deus, o grande projeto que Jesus veio desenvolver junto à terra, de nos trazer o Deus amoroso. Então o Espiritismo tenta voltar ao tempo do cristianismo primitivo e resgatar a forma como Jesus ensinava aos seus discípulos e trazer isso para os dias de hoje. Então o centro espírita é preparado para acolher, para consolar, principalmente no atendimento fraterno, na palestra pública, onde entram pessoas que nunca viram falar do espiritismo, entre pessoas com curiosidade, pessoas com muito sofrimento, pessoas querendo uma solução para seus problemas. Então a casa deve estar preparada a receber essas pessoas, e hoje em dia principalmente com muita aflição a respeito do que são os desígnios de Deus. Pessoas revoltadas, pessoas indignadas com a pandemia, com o governo, com a economia, com seja o que for, e seus corações não ficam pacificados e vão buscar resposta dentro da casa espírita. Então é muito bom nós estarmos preparados para esse trabalho, que não se interrompeu, mas que agora vai se retomando ao mundo físico, A casa espírita vai aumentar, geralmente aumenta a procura de pessoas com esses problemas, com indignação, com revolta mesmo, porque perderam tudo, porque perderam familiares, e precisamos trazer esse grande discernimento que Allan Kardec nos propõe, o discernimento dentro da doutrina espírita, mostrando que nada nos acontece que não seja para o nosso próprio aprendizado, segundo a lei de Deus. E isso é muito consolador, poder esclarecer as pessoas de que o nosso mundo está em transição e que muitos estão desencarnando porque precisam tomar um choque de consciência e reavaliar sua postura, e que isso é um processo,
Não sabemos quando vai terminar, já estamos em curso no processo da transição planetária, mas não sabemos quando vai terminar exatamente. Depende muito da evolução dos seres humanos, da conscientização dos seres humanos. Então aumenta a responsabilidade do espírita, que sabe que é um espírito imortal, que sabe da transitoriedade das coisas materiais no nosso mundo, que sabe que, como espírito consciente da doutrina, ele tem o dever de levar ao seu semelhante uma palavra de consolo, ele tem o dever de manter-se em paz, negar-se a ficar indignado com o que nos acontece, porque sabemos desse momento delicado que o nosso planeta está passando. Caminhando mais um pouco, tem uma historinha narrada no livro No Roteiro de Jesus, por Humberto de Campos, trazida ao mundo pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 58, chamado Casa do Caminho. Eu trouxe essa historinha para nós pensarmos um pouco sobre como os apóstolos, discípulos de Jesus, depois de sua passagem pelo mundo, como eles se sentiram em relação ao trabalho que seria realizado. Então, muitos deles se organizaram em torno dessa Casa do Caminho, que era uma proposta de Pedro para acolher e ajudar os doentes, os necessitados da sua época. Então, passavam por lá muitos doentes, muitos necessitados, que eram acolhidos realmente na Casa do Caminho. E eram dados a ele um tratamento, uma alimentação e, com os recursos poucos da época, promoção da saúde dessas pessoas. E muitos ali entravam e saíam e não se modificavam. Então, quando eles perceberam isso, que as pessoas entravam lá, eram curadas de seus males, se restabeleciam, se alimentavam e saíam, e nada modificava nelas, eles pensaram em trazer o Evangelho do Cristo para dentro da Casa do Caminho. E fundaram lá as primeiras pregações do Evangelho. Eram lidos os Evangelhos e eles, aqueles que sabiam das histórias do Cristo, contavam. Aqueles que tinham no seu coração lembranças da mensagem do Mestre, iam junto às pessoas explicar o que era a lei de amor, a lei de caridade, o consolo aos necessitados, iam explicar essas mensagens do Cristo. E quando isso foi estabelecido, Tiago, filho de Alfeu, ficou muito revoltado, porque ele priorizava algumas tradições judaicas. Então houve um desentendimento entre Pedro e Tiago. E Tiago disse que não iria mais ajudar Pedro se continuassem com as práticas menos ortodoxas, fora do que ele acreditava, dentro da sua crença judaica. E Pedro foi irredutível. Então, como meio revoltado, ele disse que não iria mais trabalhar ali e se retirou para a entrada ali de Jope, ali próximo, numa casinha, e ficou recolhido nessa casinha em oração, em saudade do Mestre, tentando relembrar a fala do Mestre, tentando refletir sobre sua posição. E ficou ali algum tempo. E numa noite ele estava orando, chorando, com saudade de Jesus, e pensando, se ele estivesse aqui, não teria acontecido isso, essas desavenças, esses problemas, chorando, quando ele vê um homem passando pelo caminho, e ele reconhece que esse homem é Jesus. E Jesus estava apressado. E ele diz, mestre, não pode parar para me dar um abraço? Estou morrendo de saudade, estou com muita saudade. E o mestre nem parou. O mestre falou, não posso, estou muito ocupado. Eu vou até a Casa do Caminho ajudar o Pedro, que ele está muito atarefado, sofrendo humilhações e sofrendo com as tarefas que ele não está conseguindo sozinho dar conta.
E aí Tiago então percebe que era o seu trabalho ajudar Pedro. Ele precisava colocar de lado as desavenças, seu modo de pensar e realmente servir a Jesus na tarefa que era muito maior do que eles, muito mais grandiosa do que eles, que era a tarefa da caridade, da oração, do esclarecimento, do consolo àquelas pessoas, explicando algo da mensagem do Cristo aos corações que estavam ali em profunda aflição. Então essa historinha que vem nos ilustrar o cristianismo primitivo, o que os homens da época do Cristo, após a sua morte, começaram a criar com um movimento de amor em direção ao próximo, vem nos mostrar o que exatamente Allan Kardec queria trazer para os dias de hoje. Esse acolhimento, essa palavra de esclarecimento, essa movimentação em direção ao mais necessitado. Claro que na Casa do Caminho, como hoje em dia, aconteciam e acontecem essas desavenças, na Casa Espírita não é diferente. Acontece também essas diferenças de ideias, de ideologias. Alguns acham que tem que ser assim, outros acham que tem que ser de outra forma. E acontece também de pessoas ficarem, não querer mais participar do grupo, ficarem isoladas. E depois elas percebem que o maior fundamento do seu trabalho é um trabalho que é maior, que é do Cristo, que é buscar a tarefa de caridade. Então, caminhando mais um pouco, vamos ver esse acolhimento espiritual que tem na Casa Espírita, que é o atendimento fraterno, principalmente quando há a escuta fraterna, o passe quando há a troca da energia, o influxo de oração em relação àquele que veio buscar ali um centramento, um equilíbrio, uma harmonização, e o trabalho de desobsessão, onde são acolhidos os seres espirituais que de outros lugares são expulsos e que não se entendem em seu estado de desencarnados. Eles vêm ali também ser acolhidos, ser orientados e ser encaminhados para um lugar onde possam receber tratamento. No atendimento fraterno, o que acontece? A pessoa chega a casa e é encaminhada para conversar com alguém. Então, o atendente fraterno escuta o problema e brevemente, porque não é uma terapia, ali é só um aconselhamento, é recomendado o tratamento, geralmente de passes, geralmente de assistir às palestras públicas. É recomendado que a pessoa cultive o perdão, que muitos são problemas, conflitos da vida diária. É recomendado também a oração, a prática do evangelho no lar, a prática do evangelho também na Casa Espírita, vindo assistir às orações que são feitas antes da palestra, e todo esse movimento de acolhimento que é feito no Centro Espírita com base no que que acontecia na Casa do Caminho, separando aí as devidas proporções do nosso trabalho hoje e o trabalho da época. A reunião de desobsessão, onde esses irmãos nossos que estão com o pensamento fixo em uma vingança, que estão perdidos sem noção do seu desencarne, que estão em casas espíritas, às vezes acompanhando aqueles que foram tomar o passe, são encaminhados para o trabalho. Quando eles vêm ao choque anímico, ou seja, a presença do médium os atrai e eles podem falar pela aparelhagem do médico, acontece também a mesma coisa, a escuta fraterna, recomenda-se perdão, recomenda-se a oração, e o tratamento para ele também pode ser um tipo de passe, pode ser um despertamento, pode ser uma orientação maior, ou pode ser que ele necessite também ser levado pela espiritualidade para outros lugares dos planos sutis.
Então, a desobsessão é bem complexo, que vai abarcar todos esses trabalhos, e é a caridade espírita a esses irmãos nossos que estão ainda na ignorância de sua condição. O trabalho do passe também é um trabalho de recepção e de acolhimento das pessoas, no sentido de possibilitar um momento de paz, onde elas possam receber energias harmonizadoras. Elas vão receber ali o influxo magnético do passista e também dos mentores da casa. Ela vai receber uma oração por todo o grupo, por aquelas pessoas que ali estão para receber o passe. E ali também é feita uma limpeza, uma desconexão com a espiritualidade perturbada. Muitos são encaminhados para a desobsessão depois desse trabalho ali. Muitos desencarnados que ali vêm magnetizados aos encarnados. A caridade espiritual, que é a diferenciação do tratamento espírita. A caridade espiritual é um tipo de caridade diferenciada que nós vemos na casa espírita. A caridade onde podemos realizar o esclarecimento, trazer o conhecimento que liberta, fazer com que a pessoa passe a refletir sobre a sua realidade espiritual. Então, isso é feito com as crianças na evangelização, onde são temas já dentro da doutrina, das bases da doutrina, histórias do Cristo, são contextualizações dentro da família para pais e para crianças. O estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESDES, que também organizam o conhecimento espírita em pequenas doses, levando as pessoas a refletirem sobre aquele assunto e a se interessarem por leituras de livros mais aprofundados. As palestras, que são de grande esclarecimento, as palestras públicas trazidas para as pessoas que buscam também orientação e conhecimento. E aqui vemos que no cristianismo primitivo, Jesus trabalhava nesse sentido, de esforçar-se também para levar aqueles que andavam ao seu redor esses esclarecimentos e para que eles sentissem sua energia amorosa. Então, no cristianismo primitivo, quando Jesus saía, entrava à casa de alguém, quando ele ia ao encontro de pessoas, ele não escolhia pessoas para estarem com ele. Ele ia junto dos chamados publicanos, que eram cobradores de impostos, muito mal vistos entre os judeus. Ele ia para junto das prostitutas, que eram pessoas também mal vistas na sociedade, leprosos, doentes, daqueles que não tinham nenhum recurso, e também aqueles que eram muito ricos. Então ele transitava entre a sociedade por todas as pessoas, e a todos ele convidava a esse exercício da paz. Então ele dizia: a paz esteja convosco. E quando reunia multidões, 5.000 pessoas, a gente tem notícia no Evangelho de 5.000 pessoas que seguiam Jesus, buscando uma palavra, buscando uma orientação, buscando uma cura. Quando ele se dirigia às multidões, ele falava por parábolas, porque o seu conhecimento era tão grandioso que não tinha como ele revelar tudo às pessoas. Alguns ele revelava, aos próprios discípulos, alguma coisa ele revelava. Então, algumas parábolas ele contava para o povo, levando a eles o que eles podiam compreender daí. Depois ele dizia: quem tiver olhos de ver, que veja; quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Porque ele sabia que no fundo daquelas palavras tinha ali uma lição que ficava escondida no meio da história. E alguns teriam como perceber, além da história, a grandiosa lição. Então a gente vê isso nas parábolas que ele contava. Quando ele conta a parábola do semeador, a gente vê nos evangelhos, ele conta a parábola e depois ele sai com os seus discípulos e eles dizem:
pode nos explicar a parábola, e ele explica cada elemento da parábola depois para eles. Então, Jesus trazia no seu redor, na sua aura, no seu coração bondoso, nas emanações do amor puro que ele veio testemunhar, veio exemplificar no planeta Terra, ele trazia em si essa grandiosidade de simbologia, essa riqueza de sentidos que ele sabia que as pessoas não poderiam acompanhar. E ele priorizava essa manutenção da paz, embora ele estivesse junto com pessoas na maior parte do tempo. Alguns momentos dos evangelhos ele deixava todos, inclusive os seus apóstolos mais chegados, Pedro, Tiago e João, os três com que ele andava mais próximos, né, que era o discípulo que ele amava, que era João, Pedro, que era aquele que edificaria a sua igreja, ou seja, que estaria as bases do cristianismo, e Tiago, que eram os médiuns que andavam com ele. Então, mesmo esse ele deixava e subia um monte sozinho. Muitas são as passagens que eles vão no barco, ou que eles seguem na frente, ele manda que eles vão à frente para outras cidades, e ele se isola e fica sozinho, para poder cultivar a sua própria paz. Então, isso também é uma prática que nós vemos dentro do Espiritismo hoje, essa busca pela paz interior, esse cultivo que nós encontramos na oração, que às vezes nós encontramos na meditação, na leitura de uma página espírita, no evangelho que é feito no lar, né, nos grupos de oração pelos doentes, nos grupos que estão se unindo para o estudo dentro da doutrina espírita, essa transformação em busca de uma paz interna. Então ele nos doava a paz dele. Quando ele dizia, a paz esteja convosco, quando ele dizia, eu vos deixo a minha paz, ele estava nos ensinando a cultivar em nós mesmos essa profunda paz, apesar de todas as adversidades do mundo, dos altos e baixos do mundo, das dúvidas, das indignações, dos medos, dos protestos. Dentro de nós é preciso cultivar a profunda paz, a paz do Cristo que ele veio trazer ao mundo. Quando ele nos disse também para nós trazermos o reino de Deus para dentro de nós. Quando ele nos disse, quando nos ensinou sobre o pão nosso, ele diz, venha a nós o vosso reino. Ele não diz, nós vamos ao reino de Deus. Ele disse que o reino de Deus viria ao nosso coração. Então, é nesse cultivo da paz, é nessa prática da consciência limpa em todas as nossas ações, no nosso dia a dia, em todos os nossos pensamentos, sentimentos, no trato com o outro, essa honestidade interna, essa certeza de tudo que nós estamos fazendo tem essa retidão, tem por trás essa motivação, o grande amor que Cristo tem por nós. Então, ali a foto de Allan Kardec, né, de Jesus, nos mostrando que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, Jesus está sempre na casa espírita, por trás das nossas ações, por trás do nosso acolhimento, por trás da nossa palavra, por trás de tudo que nós tentamos ser. É a inspiração máxima no Cristo, na postura do Cristo, no trabalho do Cristo e no que viemos hoje representar como o Espiritismo vivo, como movimento espírita, o que nós estamos fazendo do Espiritismo. Sabemos que a doutrina está lá, registrada nos livros que Allan Kardec nos codificou, ou seja, colocou em livros, né? Colocou em livros aquele conhecimento. Mas ao agirmos no mundo, ao internalizarmos esse conhecimento no nosso coração e ao nos dedicarmos à causa espírita, nos dizendo que somos espíritas, o que nós estamos colocando em prática para fazer o cristianismo reviver no mundo. O que nos falta acrescentar
que é ainda da mensagem do Cristo, que é proposta de Allan Kardec. O que nos falta realizar no mundo para dizermos que estamos realizando a tarefa maior, que é a tarefa de servir em nome do Cristo. O Centro Espírita é essa oportunidade de servir ao Cristo. Nós vamos ao Centro Espírita em princípio para conhecer, para nos beneficiarmos, depois para o trabalho, e aí vamos descobrindo ali a oportunidade de agir como Cristo agia. Hoje é imprevidente nós sairmos sozinhos em busca de pessoas que necessitem da caridade. É melhor nós estarmos juntos a um grupo que já realiza essa tarefa. Então a Casa Espírita é essa oportunidade. O grupo está ali organizado para trabalhar na caridade. Há pessoas que já realizam esse serviço. Então só basta nós nos inserirmos na tarefa espírita. Já tem uma organização de cesta básica, basta que nós estejamos juntos tentando auxiliar no que for necessário. Já tem talvez o serviço de servir sopa, de distribuir roupas, sapatos, ou o que seja necessário para as pessoas, ou o serviço médico, ou o serviço de aconselhamento, seja o que for para as pessoas. É só nós nos inserirmos na proposta do trabalho que a Casa Espírita nos oferece já como um modelo institucionalizado. A palestra espírita tem elementos para a cura espiritual, no sentido que eu falei lá no início, das doenças morais. Vem alertar o homem sobre a sua jornada na Terra. Você está aqui para cumprir algo que é maior, que é do espírito. Alguma proposta que você tem diante da sua própria consciência, organizada com os seus mestres e mentores espirituais para essa caminhada dessa reencarnação aqui no planeta. Então a palestra espírita também é muito esclarecedora no sentido dessa cura espiritual. E o nosso trabalho é alavancar as pessoas, mostrar o potencial que elas têm, mostrar capacidades, desenvolver diversidades e olhares para a sociedade, trazendo as pessoas também para esse trabalho, despertando as consciências para o que precisam também realizar em si mesmos, em sua comunidade, junto ao próximo. O trabalho cristão é esse aí. A caridade espiritual realizada junto aos espíritos encarnados que vêm buscar esse alento, essa informação, vem buscar oportunidade de trabalhar, e também a caridade no plano físico, a caridade da necessidade básica que muitas pessoas ainda precisam no nosso mundo, esse sustento mesmo do mundo material. Esse é o trabalho cristão, é curar hoje no sentido moral, curar as chagas morais. E o Espiritismo tem cumprido seu papel e depende de nós, da nossa boa vontade, da nossa responsabilidade para continuar cumprindo seu papel. E aqui eu deixo um adendo dentro da doutrina espírita, das obras espíritas, os livros que iluminam. Então, quantos são os livros espíritas para todo gosto, para todo tipo, para toda a personalidade, de histórias que consolam, histórias que revelam erros do passado, são livros teóricos que nos trazem a base doutrinária, livros para serem lidos assim como uma página de ambientação, para oração. Temos todo tipo de livro, basta que procure, que veja, que compre, que baixe, que encontre essas palavras. E há no livro espírita esse encaminhamento da espiritualidade. Quando nós abrimos uma página, quando nós nos interessamos por uma história, por um livro, é porque ali tem uma lição, algo que nós precisamos aprender e que foi encaminhado pela espiritualidade. Então tenha certeza de que a literatura espírita é muito rica
e pode nos dar um embasamento muito bom para o nosso próprio autodescobrimento, nossa autotransformação. Então, começando com obras, romances, com obras mais simples, passando para obras de maior complexidade, teóricas, vamos compreendendo todo o ensinamento espírita deixado nas luzes da terra por meio dos livros. E aí finalizo, com o nosso Mestre Jesus, pedindo que todos estejam em paz, pedindo a Ele, com seu coração grandioso, converta para nós em luz toda a sua mensagem amorosa e que os seus corações estejam envolvidos nessa responsabilidade de também tocar os nossos semelhantes, de também ajudar aos nossos semelhantes, de também inserir nas fileiras de trabalho da nossa doutrina grandiosa e de amor. Então, muito obrigada por me assistirem. Estamos finalizando, a nossa proposta de hoje. Quero agradecer a todos por me ouvirem e pedir a Deus que os abençoe nesse momento, suas casas, seus lares e todos os familiares que estejam nesse momento pensando, que venham ao seu pensamento, que possam receber também essas bênçãos. Fiquem com Jesus, muita paz a todos, gratidão. Que bom, irmãos? Que bom, palavras maravilhosas, que ensinamento maravilhoso que a nossa irmã trouxe. Essas reflexões tão importantes para o nosso dia a dia, que a gente possa colocá-las em prática, que a gente possa senti-las no nosso coração, para que nos tornemos a cada dia pessoas melhores, espíritas melhores, Então eu os convido a todos a que a gente eleve novamente os nossos pensamentos em agradecimento ao nosso Mestre amado. Querido Mestre Jesus, muito obrigada por esses ensinamentos que a nossa irmã Denise trouxe na noite de hoje. Que a gente possa colocar em prática, que a gente possa refletir bastante sobre tudo que ela trouxe para nós, todas essas reflexões tão importantes. Que possamos, Mestre, a cada oportunidade como essa, nos tornarmos melhores, que a gente possa se sentir cada vez mais envolvido, cada vez mais amparado pelo Senhor, Mestre, por esses espíritos maravilhosos que trabalham incessantemente em seu nome a nosso favor. Muito obrigada por tudo, Mestre. Que as suas bênçãos de luz possam recair sobre cada um de nós e que possamos a cada dia nos esforçar para sermos melhores. Fique conosco, querido amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.